Neste exato momento, um fluxo de antimatéria está atingindo a Terra. Pósitrons, partículas minúsculas, chegam em muito maior número que o previsto, e por anos ninguém soube sua origem. No início, os dados pareciam tão estranhos que muitos cientistas pensaram que poderíamos finalmente estar vendo sinais de matéria escura, mas a verdadeira fonte acabou sendo outra coisa, uma estrela que explodiu centenas de milhares de anos atrás, deixando para trás um núcleo em rotação rápida, diferente de quase todos os outros que já estudamos. Esse remanescente, Geminga, é dos pulsares mais importantes da galáxia para entender a antimatéria. Quando Geminga foi descoberto no início dos anos 70, não foi por um telescópio, mas por um instrumento para captar radiação de alta energia. O pequeno satélite de astronomia da NASA, conhecido como SAS-2, detectou um brilho incomum de raios gama vindo da direção da constelação de Gêmeos. Naquela época, os raios gama eram um mistério. Diferente da luz visível, que viaja pelo espaço em feixes retos que podemos rastrear até as estrelas, os raios gama são fótons extremamente energéticos, produzidos nos lugares mais violentos do universo, explosões de supernovas, buracos negros e os remanescentes de estrelas mortas. O estranho sobre essa fonte em Gêmeos é que não se assemelhava a objeto algum. Astrônomos o nomearam Geminga, um termo cunhado pelo físico italiano Giovanni Bignami. Era uma mistura inteligente de gêmeos e gama, mas no dialeto milanês de Bignami, a palavra também significava não está lá, e esse duplo sentido pegou. Geminga era algo que produzia radiação que podíamos medir, mas quando os telescópios olhavam em sua direção, não havia nada óbvio para ver. Era um brilho sem origem definida, e essa incongruência o manteve à margem da astronomia por muitos anos. O mistério se aprofundou na década seguinte. Em 1983, a equipe de Bignami, usando o satélite Einstein, detectou um fraco sinal de raios-x na mesma região do céu. Essa foi a primeira pista genuína de que Geminga não era meramente uma nuvem de raios gama a flutuar pela Via Láctea, mas sim um objeto compacto que emitia mais de um tipo de radiação. Ainda assim, as provas eram poucas. Astrônomos podiam delimitar a busca, mas não definiam o que Geminga era. Transformou-se em um dos casos mais frustrantes da astrofísica, onde existem sinais, números e gráficos, porém nenhuma imagem nítida da origem. O avanço ocorreu no início dos anos 90, com dois satélites, o ROSAT, um observatório de raios-x, e o EGRET, um telescópio de raios gama da NASA, detectando pulsos de Geminga. Os sinais não eram constantes, vinham em rajadas rítmicas, um flash a cada 0,237 segundos. Essa foi a prova cabal. Apenas um tipo de objeto era conhecido por produzir radiação em tais pulsos, uma estrela de nêutrons girando a uma velocidade incrível, com feixes de radiação varrendo o espaço como um farol. Geminga finalmente se revelou como um pulsar, mas não um pulsar comum. A maioria dos pulsares anteriores foi detectada via ondas de rádio, com seus feixes constantes sendo captados por radiotelescópios. Geminga, por outro lado, parecia estar silencioso em rádio. Emitia raios gama e X, mas radiotelescópios não detectavam nada. Esse silêncio fez dele o primeiro pulsar silencioso em rádio conhecido, uma categoria que nem existia antes de Geminga. Isso também explicou por que o objeto passou despercebido por tanto tempo. Nossos instrumentos estavam sintonizados na frequência errada. Quando a identidade de Geminga foi confirmada, astrônomos notaram que era o terceiro pulsar de raios gama já descoberto, após o Caranguejo e Vela. Contudo, não se assemelhava a nenhum deles. Diferente de Caranguejo e Vela, Geminga não estava numa nebulosa brilhante da explosão de sua supernova-mãe. Ele parecia nu, isolado, quase desprovido dos sinais usuais deixados para trás quando uma estrela morre. Aquela estranha ausência de uma nebulosa, combinada com a falta de emissões de rádio, fez de Geminga o estranho da família de pulsares. E para aumentar a estranheza, observações seguintes revelaram que Geminga não permanecia estático no céu. Ao comparar dados de telescópios europeus e havaianos, astrônomos notaram uma leve mudança em sua posição ao longo do tempo. Geminga estava em movimento, cruzando a galáxia a mais de 200 km por segundo.
Para um objeto tão pequeno, com apenas 20 km de diâmetro, mas pesando mais que o nosso Sol, essa velocidade era impressionante. Isso mostrava que Geminga era incomum, não só pelo brilho, mas por seu deslocamento, um corpo compacto de estrela massiva, cruzando o espaço interestelar mais rápido que a maioria das estrelas. Em meados dos anos 90, Geminga se transformou de uma névoa gama anônima em um dos pulsares mais estudados da Via Láctea. Porém, a maior questão ainda não tinha sido respondida. Por que esse objeto incomum estava conectado à antimatéria que caía na Terra? Levaria mais 2 décadas para essa conexão ser compreendida. A maioria das estrelas se desloca apenas milésimos de segundo de arco por ano. Geminga deslocava-se 0,2 segundos de arco anualmente, sendo uma das estrelas de nêutrons mais velozes. Tal velocidade é uma consequência direta do seu nascimento. Quando a estrela massiva que originou Geminga explodiu há cerca de 340 mil anos, a supernova não foi simétrica. O desequilíbrio impeliu o núcleo remanescente como bala de canhão cósmica. Há então os rastros. Enquanto Geminga corta o meio interestelar, ela deixa para trás 2 caudas finas de raios X, cada uma se estendendo por trilhões de quilômetros no espaço. Estes rastros foram descobertos no início dos anos 2000 pelo telescópio XMM Newton da ESA e confirmados depois. Parecem-se com o rastro de um barco na água. Contudo, no lugar de espuma e ondas, são fluxos de partículas de alta energia impulsionados pela rotação e campo magnético do pulsar. Isso por si só já distingue Geminga. Poucos pulsares exibem características tão extensas como cometas, em raios X. Outro motivo de Geminga se destacar é sua energia. Quase toda a sua radiação, 99%, está em raios gama. Isso o torna uma das fontes de raios gama mais brilhantes da Via Láctea. Para colocar isso em perspectiva, se você tivesse visão de raios gama em vez de olhos sensíveis à luz visível, Geminga dominaria sua visão do céu. É um acelerador de partículas compacto, gerando radiação milhares de vezes mais energética do que qualquer coisa produzida na Terra. Somando tudo, seu silêncio nas ondas de rádio, a falta de uma nebulosa visível, sua velocidade fora do comum e seu domínio em raios gama, Geminga não é meramente uma estrela de nêutrons comum. É um caso único que fez os astrônomos repensarem o comportamento dos pulsares. E como demonstrado em pesquisas subsequentes, essas características singulares conectam Geminga diretamente ao crucial enigma da antimatéria. O ponto de virada crucial na história de Geminga ocorreu quando cientistas a vincularam a algo bem maior, o excesso de antimatéria próximo à Terra. Antimatéria não é ficção científica, é uma contraparte física real da matéria normal. E neste caso, estamos falando de pósitrons, que são simplesmente elétrons com carga positiva. Em teoria, pósitrons podem ser produzidos por vários eventos cósmicos, decaimento radioativo, remanescentes de supernovas e interações entre raios cósmicos e gás interestelar. Mas o número de pósitrons que chegava à Terra era muito maior do que esses processos poderiam explicar. O espectrômetro magnético alfa, AMS-02, instalado na Estação Espacial Internacional, deixou isso claro em 2011. Foi feito para detectar raios cósmicos, antimatéria e possíveis vestígios de matéria escura. Nos seus anos iniciais de operação, o AMS-02 registrou centenas de milhares de pósitrons, volume que superou todas as medições anteriores. Não foi só a quantidade que se destacou, mas a distribuição de energia. Em energias maiores, o número de pósitrons não caía conforme previsto. Em vez disso, estabilizou-se, sugerindo que uma fonte poderosa os injetava no espaço perto da Terra para nossa detecção. Por um tempo, a matéria escura foi a explicação preferida. Se partículas de matéria escura estivessem colidindo e se aniquilando, elas poderiam produzir pósitrons. Muitos físicos esperavam que os dados do AMS-02 fossem a primeira pista indireta sobre a natureza da matéria escura, algo que os cientistas buscam há décadas. Mas o padrão não se encaixava perfeitamente. O fluxo de pósitrons observado parecia vir mais de aceleradores astrofísicos do que de uma nova física exótica. Então, pulsares, como Geminga, tornaram-se os principais suspeitos. Pulsares são aceleradores de partículas naturais. Seus campos magnéticos são incrivelmente poderosos, e sua rotação pode arremessar partículas carregadas, elétrons e pósitrons a quase a velocidade da luz.
No caso de Geminga, seu domínio de raios gama indicava que acelerava um grande número de partículas, criando uma nuvem de elétrons e pósitrons ao seu redor. Em 2017, o observatório HAWC, ou Cherenkov de água em alta altitude, forneceu provas diretas. O HAWC detectou um halo gigante de radiação gama em Geminga, estendendo-se por dezenas de anos-luz. Acredita-se que esse brilho gama seja produzido quando elétrons e pósitrons se espalham da luz das estrelas, impulsionando-a para a faixa de raios gama. Esse halo foi crucial porque mostrou que Geminga não estava apenas criando partículas de alta energia, mas também as aprisionando em uma vasta região do espaço. Com o tempo, parte dessas partículas escapa, difunde-se pelo meio interestelar e atinge a Terra. Modelagens com base no tamanho e na intensidade do halo de Geminga indicaram que esse pulsar sozinho poderia ser responsável por cerca de 20% do excesso de pósitrons detectados por aqui. Isso por si só foi suficiente para afastar o consenso da matéria escura como a principal explicação. Some-se a isso as contribuições de outros pulsares próximos, e o mistério do excesso de pósitrons parecia cada vez mais um problema astrofísico, e não uma descoberta de física exótica. Geminga, a névoa de raios gama antes incompreendida, tornou-se central para resolver uma das questões mais urgentes da física de raios cósmicos. Não era uma prova da matéria escura, mas sim de quanto subestimamos os pulsares como fontes de partículas de alta energia. E embora essa explicação possa ter decepcionado quem esperava uma janela direta para uma nova física, ela abriu outra. Pulsares como Geminga não são apenas estrelas mortas, são motores ativos e contínuos que remodelam o ambiente de partículas da nossa galáxia. Mesmo que Geminga tenha resolvido parte do mistério da antimatéria, ele não parou de levantar novas questões. Os últimos anos nos trouxeram as mais importantes informações sobre o que ocorre com este pulsar, e a situação não é tão simples quanto parecia. Uma das primeiras surpresas veio ao buscar o halo de raios-x de Geminga. Se ele acelera elétrons e pósitrons, estas partículas deveriam espiralar nas linhas do campo magnético, emitindo radiação síncrotron de raios-x. Astrônomos esperavam um brilho fraco, mas amplo, em raios-x perto do pulsar. Como observatórios como XMM Newton e NuSTAR buscaram em detalhe. Mas nada se revelou, nenhum halo de raios-x foi detectado. Em vez de ser um beco sem saída, essa ausência forneceu uma nova pista. Isso implica que o campo magnético perto de Geminga é mais fraco, ou as condições para a emissão síncrotron não são ideais. Isso impôs limites mais estritos aos astrônomos sobre o ambiente, forçando-os a reavaliar como as partículas se dispersam do pulsar. A segunda evolução consistiu em aprimorar as dimensões da zona de difusão lenta. Quando HAWC mapeou o halo de raios gama de Geminga, viu-se que as partículas do pulsar não se espalhavam como previsto pelos modelos padrão. Geralmente, os raios cósmicos dispersam-se rapidamente no meio interestelar, mas, próximo a Geminga, eles se moviam de forma mais vagarosa, retidos em uma bolha de turbulência. Novas análises delimitaram essa bolha a cerca de 30 a 70 parsecs de diâmetro. Isso são dezenas de anos-luz, mas, em escalas galácticas, ainda é uma zona confinada. Isso é importante porque define quantos pósitrons conseguem escapar e viajar longe o suficiente para chegar à Terra. Em seguida, temos a forma do próprio halo. Estudos recentes apontam que não é simétrico. Em vez disso, há indícios de assimetria no brilho dos raios gama, com algumas regiões mais brilhantes. Isso sugere que o ambiente ao redor do Geminga não é uniforme. Campos magnéticos, densidade de gás local ou turbulência poderiam estar distorcendo o movimento das partículas, facilitando a fuga dos pósitrons por alguns caminhos. Se for verdade, isso significa que os pósitrons que detectamos na Terra não dependem apenas de como o Geminga os produz, mas também de como o espaço ao redor os canaliza. Outra questão não resolvida é a dependência energética do halo. Em energias bastante elevadas, na faixa do teraelectron-volt, o Geminga reluz intensamente e seu halo é bem visível. Mas na menor energia do gigaelectron-volt, o halo some. O telescópio Fermi, sensível a raios gama de gigaelectron-volt, tem dificuldades em achar a mesma emissão estendida. Essa lacuna é intrigante. Sugere que ou as partículas de menor energia se difundem de forma que se espalham demais para serem detectadas, ou são absorvidas ou resfriadas antes de produzir raios gama que possamos ver.
De qualquer forma, isso indica um processo que ainda não compreendemos. Juntas, essas atualizações mostram que Geminga não é um mistério encerrado. É um campo de testes para estudar o comportamento dos raios cósmicos, a turbulência magnética e o movimento das partículas na galáxia. O que começou como uma névoa de raios gama se tornou um dos mais cruciais laboratórios de astrofísica de alta energia. Os cientistas podem ter descartado a matéria escura como explicação para o excesso de pósitrons, mas os detalhes de como pulsares como o Geminga aceleram e liberam partículas ainda estão sendo montados. E a cada nova observação, Geminga continua forçando revisões nos modelos. Quando o espectrômetro magnético alfa revelou o inesperado aumento de pósitrons, muitos físicos pensaram ser o primeiro sinal concreto de matéria escura. A ideia era simples. Se partículas de matéria escura colidissem e se aniquilassem, poderiam produzir pósitrons como subproduto. Essa explicação era atraente porque nos dava uma forma de conectar uma observação direta a um dos maiores mistérios da física. Por anos, essa foi a teoria principal. Mas com mais dados, a hipótese da matéria escura se enfraqueceu. O sinal de pósitrons não possuía o corte nítido, ou a forma espectral esperada da aniquilação da matéria escura. Em vez disso, parecia mais algo produzido por aceleradores astrofísicos. O ponto de virada foi a descoberta do massivo halo de raios gama de Geminga, capaz de explicar sozinho até 1/5 do excesso de pósitrons. Combine isso com outros pulsares de idade e distância semelhantes, e o excesso poderia ser explicado sem precisar recorrer à matéria escura. Isso não significa que a matéria escura não seja real, apenas que o enigma dos pósitrons não é mais considerado uma prova cabal. Os pesquisadores buscam detectar a matéria escura de outras formas, com detectores subterrâneos, por efeitos gravitacionais em galáxias e em estudos cosmológicos do universo primordial. A antimatéria, antes forte candidata à detecção indireta, é melhor explicada por pulsares como Geminga. Estudos recentes, como a análise de catálogos de pulsares de fevereiro de 2025, indicam que pulsares próximos, tipo Geminga e Monogen, poderiam ser responsáveis por até 70% do fluxo galáctico de pósitrons detectado pelo AMS-02, solidificando essa origem astrofísica e tirando o foco das explicações de matéria escura. O importante aqui é a mudança de perspectiva. Em vez de ser uma decepção, este resultado destaca o quanto ainda temos a aprender com objetos astrofísicos familiares. Geminga virou um laboratório natural para testar teorias de aceleração de partículas e transporte de raios cósmicos. Ao estudar seu halo, seu silêncio de rádio incomum e sua zona de difusão assimétrica, os cientistas estão refinando modelos que se aplicam aos raios cósmicos em toda a galáxia. Para a pesquisa de matéria escura, a lição é que a busca deve necessariamente prosseguir em outra direção. A anomalia dos pósitrons já não aponta nessa direção. Mas para a astrofísica, a lição é que os pulsares podem moldar seu entorno de formas muito mais complexas do que pensávamos. Uma única estrela de nêutrons, com apenas algumas dezenas de quilômetros de diâmetro, pode influenciar o ambiente de partículas da Via Láctea e até afetar as medições que fazemos aqui na Terra. Geminga surgiu como fonte misteriosa, nomeada como se fosse inexistente. Atualmente, ele representa um dos exemplos mais nítidos de como um único objeto celestial pode redefinir completamente nossa percepção da antimatéria no cosmos. Pode não nos ter dado a matéria escura, mas nos deu algo igualmente valioso, uma visão mais clara de como o universo realmente funciona. Olhando para trás, a história de Geminga mostra como a ciência frequentemente avança. O que era uma névoa de raios gama nos anos 70, tornou-se um dos estudos de caso mais importantes na astrofísica de alta energia. Por muitas décadas, foi uma fonte sem identidade, um sinal sem uma explicação muito clara. Só com a chegada de instrumentos melhores, satélites de raios-X, telescópios de raios gama e detectores na Estação Espacial Internacional, as peças se encaixaram. Geminga provou ser um pulsar, mas não do tipo que os astrônomos esperavam. Era quase mudo em rádio, sem remanescente de supernova visível, e movia-se pela galáxia em velocidade assombrosa. Depois, revelou rastros de raios-X e um halo de raios gama tão vasto que poderia explicar a antimatéria que chove sobre a Terra. Cada etapa da investigação forçou os cientistas a ajustar suas suposições sobre o que os pulsares podem fazer.
Além disso, Geminga exibe a interconexão surpreendente dos fenômenos cósmicos. O que parecia um quebra-cabeça abstrato sobre matéria invisível, virou uma história da vida após a morte das estrelas, a dinâmica de campos magnéticos extremos e como a energia se move pela galáxia. Ao perseguir a matéria escura, deparamo-nos com uma compreensão mais profunda dos pulsares, que longe de serem remanescentes silenciosos, são escultores ativos do meio interestelar e peças cruciais no grande ecossistema cósmico. É um exemplo de humildade de como o cosmos muitas vezes redireciona nossas perguntas, nos dando respostas em lugares que nem cogitamos procurar. As implicações foram além da física de pulsares. Por um tempo, o excesso de pósitrons foi um dos sinais mais promissores da matéria escura. A descoberta de que pulsares como Geminga podiam explicá-lo redirecionou a busca. Em vez de solucionar o enigma da matéria escura, o quebra-cabeça ressaltou o quão incompletos continuam sendo nossos modelos de produção e propagação de raios cósmicos. O que parecia ser evidência de uma nova física acabou sendo um lembrete de que o universo conhecido ainda guarda surpresas que não previmos. Hoje, Geminga é mais do que apenas um objeto de curiosidade. É um laboratório em funcionamento. Ao estudar seu halo, seu ambiente de partículas e sua zona de difusão assimétrica, os cientistas podem refinar os próprios modelos que descrevem como partículas de alta energia se movem pela Via Láctea. Tal conhecimento não só ajuda a explicar Geminga, como aprimora nossa compreensão de raios cósmicos, campos magnéticos e as condições que moldam nossa galáxia. O nome de Geminga significa "não está lá", mas está muito presente aqui nos dados. De um brilho oculto de raios gama a uma pedra angular da pesquisa de raios cósmicos, ele remodelou nossa visão da antimatéria no espaço. O quebra-cabeça do excesso de pósitrons pode não ter nos levado à matéria escura, mas nos mostrou que até os objetos mais familiares, estrelas mortas, ainda podem nos surpreender de maneiras que mudam a direção da ciência.